E aí, bora continuar? Então, vamos para o momento 2 do caderno do aluno, da SP Faz Escola, tá? Tá aí, o momento 2. Vamos correr, nadar e pedalar? Lembrando que a gente falou um pouquinho no triatlo no vídeo passado. Aqui a gente vai continuar falando um pouquinho. Vou ler o texto, depois a gente volta. Você sabia que o triatlon é composto de diferentes modalidades e o tempo de duração pode chegar até 3 dias? As provas são classificadas de acordo com as distâncias percorridas em cada modalidade. Então, a menor modalidade é o sprint, contempla 750 metros de natação, 20 quilômetros de bike, 5 quilômetros de corrida. Coisa pra caramba. Mas se você pensar, tem ali o Ultraman, 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de ciclismo, 420 quilômetros, cara, daqui em Belo Horizonte, e 84 quilômetros de corrida. É mais longe que daqui em São Paulo. No triatlon paralímpico, blá 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 blá. Tá. Ao ler o texto sobre as modalidades, você deve ter notado que existem elementos presentes que indicam grandezas físicas acompanhadas de uma unidade de medida. Perceberam? O que são grandezas físicas? São isso mesmo que o nome fala. São o quão grande é alguma coisa. É isso. O quão grande é alguma coisa. Só que, além da grandeza física, a gente precisa de uma coisa, porque o que é grande para mim pode não ser grande por outra pessoa. Pegando aí pelo meu tamanho, às vezes um aluno pode ser muito grande, muito alto, mas perto de mim não é tão alto. A gente pensar o Sol, o nosso Sol, ele é muito grande perto da Terra, mas ele é um cocôzinho perto de outras estrelas que a gente consegue ver a olho nu aqui em qualquer noite. Então, para que a gente tivesse uma padronização de o que é grande para mim é grande para você, porque parte desse ponto, lembra que eu falo, física tudo parte de um referencial, sempre parte de um ponto em comum. Então, além da grandeza física, a gente precisa de uma unidade de medida. Então, aqui, o que a gente teve? Ó, 750 metros, 20 quilômetros, 5 quilômetros, cadê? 2 dias. Tudo isso são grandezas seguidas de uma unidade de medida, né? Você tem o metro, tem o quilômetro, tem o dia. Você pode ter uma medida de massa, né? 100 quilos. Tá? Tudo isso são grandezas de grandezas físicas seguidas por unidades de medida. Unidade de medida é o que a gente escolhe para medir, para comparar isso com algum padrão. Né? O metro, até um pouco tempo atrás, o metro era uma barra de platina guardada no vácuo, no laboratório lá na França. Recentemente passou a ser a distância que a luz percorre em não sei quantos 0,000 de segundo, porque é o que eles queriam fazer. Esse metro, de tempos em tempos, pela própria rotação da Terra, o desgaste do material, ele perde um pentelésimozinho lá, um 0,0000000 de medida. Os físicos não estavam satisfeitos. Não pode ter perda. Vamos fazer uma constante que seja universal. Então eles pegaram tanto que a luz percorre no vácuo em tantos segundos. Está lá 1 metro. Tá? Tem outras unidades de medidas que são assim também. O segundo é a variação da flutuação de onda de um átomo de não sei o que. É tudo meio louco isso. Mas aos poucos a gente está deixando de ter medidas físicas para ter medidas constantes universais. Porque a velocidade da luz não se altera nunca, né? A velocidade de vibração do átomo ali, do núcleo do átomo, também não se altera nunca. Então, aos poucos, a gente está mudando. Eu acho que a última que foi alterada foi o quilo. Não tenho certeza, eu lembro de ter visto alguma coisa, tá? Mas enfim. Como você definiria grandezas físicas? São essas coisas que a gente tem para medir, que a gente tem que quantificar. Tudo que a gente precisa dar uma quantidade acaba sendo uma grandeza física. As unidades medidas são os padrões
que a gente usa. Com o objetivo de padronizar a unidade de medida, aí, ó, que deverá ser utilizada para representar determinada grandeza física. Ó. Vamos padronizar a unidade de medida e ela vai ser utilizada para representar uma grandeza física. Então, você tem uma unidade de medida que representa o quanto daquela grandeza você tem. Foi estabelecido em 1960, nem faz muito tempo, né? Durante a Conferência Geral de Pesos e Medidas, o Sistema Internacional. Tá? Por muito tempo, a gente chamava ele de Sistema M, você ainda vê em alguns lugares, MGS, metro, grama e segundo, que são as 3 unidades padrão para distância, peso e tempo. Se a gente pensar, são as mais utilizadas, né? E aí, como são unidades relativamente pequenas, até a gente usa os múltiplos e submúltiplos, né? Quilômetro, quilograma e hora. Talvez sejam as mais comuns para o nosso dia a dia. A gente vai ver isso aqui. Tem múltiplos e tem submúltiplos também. Tá? Então aqui tem metros, tem centímetro, milímetro, micrômetro, que são as unidades menores que o metro. Maiores do quilômetro, decâmetro e tal, e menores. Faça uma pesquisa sobre os padrões de unidade de medida utilizadas mundialmente e sistematize os dados encontrados em uma tabela. Isso aqui vai virar atividade, tá? Vou passar junto com o vídeo um espacinho lá no quiz, no Forms, para vocês fazerem, tá? 2.3. Observe as imagens abaixo. Vou apagar isso aqui. É difícil apagar isso aqui. Mas é divertido rabiscar a tela. Ah, ele vai junto, que fofo. Observe as imagens abaixo. O que você acha que as setas estão indicando com relação ao deslocamento do barco e da bola? Tempo! Está indicando o movimento, né? Está indicando para onde esse movimento está indo. Então, aqui no barco, para onde esse barco está indo? Está vindo para cá, né? Só seguir a seta. E aqui na bola? Para que lado ela está indo? Está vindo para cá ou está vindo para cá? Ela está vindo para o meio, né? Ela está no sentido diagonal. Isso aqui a gente vai estudar são composição de forças. Tá? Quando ele chuta a bola, ela recebe força nesses dois sentidos. Tá? A gente tem sempre os 3 eixos, né? X, Y, Z, para cima, para baixo, diagonal, para frente e tal. Altura, profundidade e largura. Altura, largura e profundidade, né? Os 3 eixos. Quando ele chuta a bola, o pé dele transforma a energia do pé dele é passada para a bola em 2 eixos. 3, na verdade, né? X, Y e vamos colocar o Z aqui, que é para cá. Finge que está em 3D isso aqui. Então, a gente indica dessa forma. São 2 forças que estão sendo aplicadas, resultantes, mas a resultante final é o movimento nesse sentido, que é a soma dessas 2 forças. Tá? É exatamente quando você tem forças assim, é sempre a hipotenusa do diagrama de força. A gente vai estudar isso com calma, tá? Eu sei que eu falo rápido aqui, mas é para vocês terem a noção do coisa e começarem a ver a física no que vocês fazem todo dia. Aqui é para vocês terem um contato inicial com a física do dia a dia, para depois a gente fazer uma aula específica onde eu vou passar de novo os conceitos, mas aplicado na matemática para vocês conseguirem visualizar isso um pouco, talvez. Eu vou ter que passar um pouco mais da matemática, mas talvez acabe sendo complementar a isso aqui. Mas o importante agora é que vocês saberem, quando a gente está trabalhando com grandezas, com unidades de medidas, para algumas coisas basta você falar 10 minutos, 10 quilos. Quando a gente fala de forças, a gente tem que indicar para onde. Né? Uma força precisa ter direção e sentido. Ah, estou empurrando isso aqui, empurrando de onde para onde? Então você tem que indicar isso e a gente vai trabalhar isso. Tá? Na física existem grandezas escalares e vetoriais. Então as escalares são a que eu falei antes, são as grandezas que você consegue simplesmente saber que elas são só pela escala dela. 10 quilos, 20 minutos, 30 dias. E as vetoriais são as escalas de força. São as grandezas vetoriais. Você precisa saber
para que você calcule ela, você precisa saber para onde foi, com que força foi, por quanto tempo foi. E aí você precisa dar indicação. É aqueles desenhos que a gente costuma ver muito exercício, né? Tem a mesa, tem uma caixa, aí tem uma força de, sei lá, 10 newtons, e aí você tem, lembra, ação e reação? Se você tem uma força para lá, você tem uma força em sentido contrário. Você tem a força peso, que é a massa vezes a gravidade, que isso influencia, quanto mais pesado, mais difícil de você deslocar. E você tem a normal. Ah não, na verdade a normal é aqui, que é a força de contato. Todas essas forças a gente vai estudar. Relaxa, tá? Mas essas são as indicações que a gente precisa ter em mente. E aí tem que eu acho que eu cheguei em alguma das salas, opa, apagar, seleciona. Em alguma das salas eu cheguei a fazer isso na mesa, de como você aplica essa força, né, para onde que vai ser o deslocamento. Se eu tenho essa caixa, eu estou puxando ele aqui a 90 graus, ele vai se deslocar para cá sem problema. Se eu estou puxando essa corda mais para cá, aqui vocês já conseguem ver, né? O movimento eu estou dividindo para cima e para frente. E eu vou gastar mais energia para fazer o movimento porque eu estou perdendo toda essa força para cima, sendo que eu quero puxar a caixa só para o lado, tá? Relaxem, só conceitos, tudo bem? Movimento 3, não, 10 minutos. É isso. Vou fazer, preparar a atividade, gravar o vídeo do momento 3. Abraço.